Eu me envolvi com a garota mais louca que já conheci. Na época eu estava desesperado por amor e achei que tinha me apaixonado por ela. Ela pode ter sido a garota mais bonita com quem já estive, mas definitivamente não valeu a pena. Percebi que ela era extremamente prejudicial para mim. Ela gastava todo o meu dinheiro, afastou meus amigos e uma vez que me teve só para ela, consumiu todo o meu tempo livre e drenou minha energia. Isso sem entrar em detalhes sobre todas as pequenas coisas que faziam a loucura dela ser um tipo especial de loucura. Finalmente, não aguentei mais e terminei com ela da forma mais humana possível. Fiz isso pessoalmente, no meu carro, em frente ao apartamento dela. Ela chorou, gritou, me bateu, jogou coisas e fez uma bagunça no meu carro. Não importava o que ela dissesse, eu disse que não havia chance de voltar atrás. Ela saiu batendo a porta do carro e disse que eu me arrependeria de tê-la tratado mal. Na verdade, me arrependo de ter me enganado pensando que era uma boa ideia me envolver com ela. Depois que saí, senti um alívio, como se tivesse sido libertado do feitiço de uma bruxa má. Passei o resto do dia fazendo todas as coisas que nunca pude fazer quando ela estava por perto. Depois chamei meus amigos e fomos ao bar pela primeira vez em um mês. Eles me alertaram, como tinham feito sobre os perigos de garotas loucas quando comecei a sair com ela. Isso não acabou, disseram. Você pode ter terminado com ela, mas ela não terminou com você. E eles estavam absolutamente certos. Naquela mesma noite, quando saímos do bar, fui até meu carro e notei algo na calha entre o capô e o para-brisa. Era um prego enferrujado de 15 centímetros. Mantenho meu carro limpo, então tinha certeza de que não estava lá de manhã. Minha ex-namorada se autoproclamava bruxa, então suspeitei que tivesse algo a ver com ela. Um amigo pediu para a namorada dele verificar e ela confirmou que minha ex provavelmente usou o prego em algum tipo de feitiço para me amaldiçoar. Achei isso um absurdo, mas ainda estava preocupado com o que mais ela poderia fazer. Depois que descobri que era dela, joguei fora. Infelizmente, isso foi só o começo. Na semana seguinte, acordei e vi arranhões no meu carro, que pareciam runas. No dia seguinte, 3 dos pneus foram furados. Depois disso, encontrei vidro quebrado e pregos enferrujados na minha porta, cercados por uma mancha escura no concreto. A namorada do meu amigo disse que era provavelmente água de guerra. Não sabia o que isso significava e nem me importava. Comecei a vê-la pelos cantos dos olhos, mas quando olhava diretamente, ela desaparecia. Estava tão irritado quanto assustado. Não sabia do que ela era capaz, mas suas intenções claramente não eram boas. 6 dias após terminarmos, encontrei um bilhete psicótico na minha porta, preso com um prego enferrujado. Dizia que, se eu não quisesse sofrer as maiores agonias imagináveis nesta vida, e depois sofrer ainda mais na próxima, eu deveria ir ao apartamento dela, implorar por perdão e jurar que me tornaria completamente submisso a ela. Loucura total. Obviamente não fiz nada. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, meu coração afundou. Outro prego enferrujado estava cravado no meu para-brisa, trincando-o todo. Felizmente, a camada laminada manteve tudo junto, mas era impossível enxergar através dele. Sentei no carro para chamar um guincho, mas então senti o perfume dela. Um arrepio percorreu minha espinha. Sabia instintivamente que ela estava atrás de mim. Olhei no retrovisor e a vi saindo debaixo do banco traseiro, com um olhar de pura maldade no rosto. Ela me abraçou por trás e percebi que segurava um dos pregos enferrujados apontado para o meu coração. Ri
e disse que ela não era forte o suficiente para perfurar meu externo com aquilo. Ela gritou que era forte o suficiente para furar meu para-brisa e perguntou se não poderia simplesmente enfiar o prego na minha garganta. Ela encostou a ponta do prego no meu pescoço, mas nesse momento eu estava tomado pela raiva. Liguei o carro, engatei a primeira marcha e acelerei. O prego cortou o lado do meu pescoço enquanto ela voava para trás. Ela começou a gritar e tentar se levantar para me atacar, mas eu já estava acelerando pelo estacionamento. Quando ela estava se aproximando, pisei no freio. Senti uma dor intensa no pescoço, mas ela finalmente levou o que merecia, batendo no para-brisa. A laminação ainda segurou e a manteve dentro do carro. Puxei o freio de mão, saí do carro, arrastei a maníaca para fora e a joguei no asfalto. Sentei no carro, tranquei as portas e chamei a polícia. Enquanto esperava, ela batia na porta e tentava forçar a entrada. Apontou para o rosto e gritou: "Olha o que você fez comigo!" Havia um corte profundo no lado direito do rosto dela. Quando a polícia chegou, fui preso e ela foi levada ao hospital. Ela prestou queixa e quase fomos a julgamento, mas no último segundo o caso foi arquivado. Graças aos meus advogados que apresentaram todas as evidências de perseguição. No fim, minhas ações foram consideradas legítima defesa. Infelizmente, as coisas ainda não acabaram para mim. Ela encontrou uma nova maneira de arruinar minha vida, me processando no Tribunal Civil, mas acho que no final, meu contraprocesso vencerá. Isso tudo mostra que você deve evitar tomar decisões impulsivas, não se envolver com pessoas problemáticas e mesmo que tenha um objeto afiado contra a sua garganta, tente se defender da maneira mais suave possível. Essa história começou no meu trabalho. Sou uma mulher de 36 anos e estava trabalhando como gerente em um McDonald's perto de casa. Depois de ser demitida do meu emprego anterior, peguei esse trabalho por desespero em encontrar um novo emprego. Uma noite, durante meu turno, estávamos com poucos funcionários, então assumi o segundo caixa para dar uma pausa a um colega de trabalho. Um homem de meia idade, dirigindo uma velha caminhonete vermelha, passou pelo drive-thru. Entreguei o pedido dele e desejei uma boa noite, como de costume, e me virei para preparar o próximo pedido. Em vez de sair, ele disse que tinha uma pergunta. Inclinei-me de volta para a janela para ouvi-lo. Ele me perguntou se eu era solteira. O cara, claramente na casa dos 60 anos, também tinha uma vibe bem sinistra. Inventei uma mentira, dizendo que tinha namorado, ao que ele respondeu algo como: "Ah, vamos lá, ele não precisa saber." Respondi desculpas, desejei boa noite novamente e ele foi embora. Pensei que aquilo tinha sido o fim da história, mas estava totalmente enganada. Logo depois de trancar o lugar naquela noite, notei que a mesma caminhonete vermelha estava de volta, estacionada no canto do estacionamento, com a frente voltada para o prédio. Não tinha prestado atenção nas câmeras de segurança mais cedo, então, por tudo que eu sabia, ele nunca tinha ido embora. Acelerei o passo em direção ao meu carro, mas, assim que me aproximei, o motor da caminhonete rugiu e as luzes se acenderam, vindo em minha direção. Rapidamente entrei no meu carro e fechei a porta, tentando desesperadamente colocar a chave na ignição. Antes de conseguir ligar o carro, a caminhonete estacionou atrás de mim, bloqueando completamente minha saída. A porta se abriu e o mesmo homem se aproximou do meu carro. Eu estava literalmente tremendo.
Ele bateu na minha janela e eu gritei para ele ir embora, mas isso não teve efeito. Em vez disso, o cara deu um sorriso forçado e continuou batendo na minha janela, pedindo para eu abaixá-la. Sem muitas opções naquele momento, abri a janela só um pouquinho, o suficiente para ouvi-lo. Agora que estamos só nós dois, quer reconsiderar pegar meu número? Eu respondi dizendo não e ameacei chamar a polícia se ele não fosse embora. Ele reagiu exageradamente, levantando as mãos no ar e dando alguns passos para trás, rindo e dizendo: "Você é durona, hein? Mas não se preocupe, eu gosto de garotas assim." Fechei a janela e não dei mais atenção a ele. Ele acabou voltando para a caminhonete e foi embora. Provavelmente levei uns 30 minutos para chegar em casa naquela noite, tomando várias ruas laterais e rotas estranhas para ter certeza de que ele não estava me seguindo. Eventualmente, cheguei em casa sem mais problemas e acredito que ele não me seguiu. Fiquei bastante assustada com a situação, mas acabei começando a esquecer depois de uma semana sem vê-lo novamente. Nada aconteceu até quase 3 semanas depois. Toda semana eu ia a uma reunião do curso, geralmente depois do trabalho nas noites de quarta-feira. A reunião de 1 hora ocorreu como qualquer outra noite, exceto quando eu saí. A mesma caminhonete vermelha que eu tinha visto semanas antes no meu trabalho estava estacionada no lote, bem ao lado do meu carro. Corri de volta e contei ao meu amigo Guilherme, que era um dos organizadores da reunião. Guilherme não tinha medo de confrontos, então ele saiu enquanto eu esperava dentro do prédio e observava pela janela. Ele se aproximou da caminhonete e teve uma conversa breve com o homem, que logo depois foi embora. Agradeci ao Guilherme inúmeras vezes por sua ajuda e entrei no meu carro para voltar para casa. Assim como na vez anterior, peguei um caminho mais longo, verificando constantemente o espelho retrovisor para ter certeza de que não estava sendo seguida. Quando me senti segura, virei na minha rua, mas quando estava a poucas casas da minha, senti como se meu fôlego tivesse sido tirado. A caminhonete vermelha estava estacionada bem em frente à minha casa. Virei na entrada da garagem do meu vizinho, dei a volta e liguei para a polícia enquanto me afastava na direção oposta. Quando eles chegaram, não havia mais sinal da caminhonete vermelha e não havia muito o que eu pudesse fazer. Eles aparentemente não se importaram muito, mesmo quando mencionei que poderiam verificar as filmagens de segurança do estacionamento onde ocorreu a reunião. A polícia apenas me disse para avisá-lo se algo mais acontecesse. Como você pode imaginar, fiquei acordada a noite toda. Não faço ideia de como ele conseguiu o endereço da minha casa. De todas as coisas assustadoras que ele tinha feito até então, aparecer na minha casa foi a pior. Bem, nada mais aconteceu e não vi a caminhonete dele pelas próximas 2 semanas. Até que notei algo estranho na minha conta do TikTok. O TikTok permite ver quem visualizou seu perfil. Então fiquei imediatamente preocupada quando vi que uma conta anônima tinha visualizado o meu perfil 17 vezes. Eu mal uso o TikTok e só postei 4 vídeos, 3 dos quais são do meu cachorro. Sigo apenas alguns amigos e familiares e acho que tenho uns 30 seguidores. Um dia depois de notar isso, a mesma conta deixou um comentário no único vídeo que mostrava meu rosto dizendo: "Ver esse rosto pessoalmente todos os dias sempre me deixa feliz." Assim que vi esse comentário, quis vomitar. Sabia que era o mesmo cara. Seja aquilo uma piada estranha ou uma insinuação de que ele estava me perseguindo todos os dias. Não hesitei em ir à polícia. Novamente, os policiais não fizeram nada, e um deles foi muito rude dizendo:
Senhora, deixar um comentário não é crime, tenha um bom dia. Já que praticamente fui expulsa, fui direto para o meu carro e liguei para os meus pais, contando tudo o que estava acontecendo. Eles ficaram obviamente aterrorizados ao ouvir isso e me permitiram morar com eles por enquanto. Não tenho certeza do que fazer. Pedi a vários vizinhos para ficarem de olho em uma caminhonete vermelha passando pela minha casa. Para piorar as coisas, meu vizinho aposentado, que mora 2 casas abaixo na rua, me ligou na semana passada dizendo que viu a mesma caminhonete passar pela minha casa, diminuir a velocidade e depois ir embora. Estou verdadeiramente horrorizada. Realmente não quero vender minha casa, mas se isso continuar e ele não for pego, essa pode ser a minha melhor opção. Eu sou uma mulher de 23 anos, morando em uma casa geminada com meus 2 filhos, de 2 anos e 6 meses. Meu noivo morava conosco até 2 semanas atrás. Quando descobri que ele estava me traindo com outras mulheres, o fiz sair de casa. Isso é importante para a história. Sou dona de casa e, quando ele morava conosco, meu ex trabalhava à noite. Moramos em uma pequena cidade de Santa Catarina. Minha fileira de casas fica em frente a um grande campo que leva a uma linha de bosques. Até onde sei, esses bosques se estendem por alguns quilômetros e não tenho conhecimento de nenhuma casa lá dentro ou estradas que os atravessem. Minha sala de estar tem 2 janelas que dão para o campo e meu quarto no 2º andar também tem uma janela voltada para essa direção. As pessoas costumam passear com seus cães no campo e às vezes as crianças brincam por lá, mas raramente vejo alguém se aproximar da minha casa. Por isso, costumo deixar minhas persianas e cortinas abertas porque gosto da vista. Em julho de 2019, eu estava deitada na cama tentando dormir. Todas as luzes estavam apagadas, mas minha janela e persianas estavam abertas, pois estava quente. Olhando pela janela, notei pequenas luzes vermelhas e brancas do lado de fora. Levantei e percebi que as luzes vinham de um drone. Desci correndo, onde meu então noivo estava sentado na sala, e corri para a janela. Contei a ele o que vi, mas claro, quando ele foi olhar, o drone já tinha ido embora. Fiquei paranoica pensando que o drone poderia ter uma câmera e alguém estivesse me observando. Então mantive minhas persianas fechadas por um tempo depois disso. Avançando para janeiro deste ano, acho que fiquei confortável e assumi que quem quer que estivesse pilotando o drone era um pervertido de ocasião. Minhas persianas estavam abertas e eu tinha acabado de sair do banho. Estava sentada na minha cama mexendo no celular quando, pelo canto do olho, vi as luzes novamente na janela escura. Era o drone de novo. Saí do quarto e esperei alguns minutos. Quando espiei de volta, ele tinha ido embora. Rapidamente fechei as persianas e me vesti. Sinceramente, me senti estúpida por deixar minha janela aberta de novo, especialmente depois de ter saído do banho. Agora, a parte realmente perturbadora. 2 semanas atrás, eu e meu filho de 2 anos estávamos brincando com bola no campo com meu bebê de 6 meses. Cerca de meia hora depois de estarmos lá, ouvi um zumbido vindo em nossa direção. Olhei para cima e vi o mesmo drone voando em nossa direção. Olhei ao redor e não vi ninguém. Parei bem em cima de nós. Entrei em pânico, peguei meu filho e corri para casa, olhando para a linha das árvores enquanto íamos. Sabia que eles deviam estar escondidos ali. Entrei em casa, fechei as persianas e liguei para a minha mãe contando sobre a situação. Ela me disse para ficar de olho. Meu filho gosta de alinhar seus brinquedos na janela, então pensei que não haveria problema em abrir um pouco as persianas.
Um pouco mais tarde, depois do jantar e já quase escurecendo, eu estava alimentando meu bebê de 6 meses e meu filho estava brincando. Ele estava em pé perto da janela, alinhando seus brinquedos, quando começou a dizer Dada. Achei que ele estava com saudades do pai e disse que ele o veria no fim de semana. No entanto, ele continuou repetindo, apontando para a janela, por baixo da pequena abertura que as persianas não cobriam. Congelei. Lembrei que ele chama qualquer homem com barba de Dada, porque o faz lembrar do pai, mas não havia como alguém ser ousado o suficiente para realmente se aproximar da minha janela, especialmente com meus vizinhos tão perto. Qualquer um poderia vê-los, mas não havia luzes lá atrás, então, a menos que alguém realmente saísse de casa, seria difícil notar. Pensei que talvez fosse o meu ex, mas não fazia sentido, já que ele deveria estar trabalhando. Corri para a janela e afastei meu filho. Realmente não queria levantar as persianas, mas sinceramente tinha certeza de que tinha que ser a pessoa que vinha me assustando há 1 ano, e eu queria ver quem era. Levantei as persianas e me deparei com um homem que eu definitivamente nunca tinha visto antes, agachado na minha frente. Ele era careca, com bigode e cavanhaque. Não tinha ideia de quantos anos ele tinha, podia ter de 30 a 50. Quando ele me viu, sorriu e se levantou. Gritei, mandando-o embora e dizendo que estava chamando a polícia, mas ele apenas ficou lá, sorrindo para mim como um louco. Consegui fechar as persianas novamente quando ele disse algo que não consegui ouvir. Gritei para ele ir embora de novo e mais alto desta vez ele disse: "Eu só quero falar com você." Balancei a cabeça negativamente e gritei a mesma coisa para ele. Ele começou a bater as mãos na janela, gritando "Não, não, não", repetidamente. Peguei meu telefone com medo de que ele tentasse invadir e disquei 190. Meus filhos estavam chorando com os gritos e eu estava à beira das lágrimas. Contei à operadora o que estava acontecendo. Enquanto estava no telefone, o homem batia na minha janela, gritando. Agora ele estava berrando todo tipo de absurdo e só conseguia entender algumas coisas. Ele disse que estava me observando há meses, que eu era linda, que queria que eu fosse com ele e que mataria meus filhos se eu não fosse. A operadora me disse para ir para um quarto no andar de cima e me esconder até a chegada da polícia. Minha cidade não tem uma delegacia, então dependemos da polícia da cidade mais próxima. Ela disse que levaria cerca de 20 minutos, mas para ficar no telefone com ela. O homem estava praticamente socando minha janela agora e gritando como um maníaco. Eu estava prestes a pegar meus filhos e correr para o andar de cima quando ouvi mais alguém gritando. O homem correu. Olhei para fora e vi meu vizinho e a namorada dele. Abri a janela e meu vizinho disse que ouviu o homem, então correu em volta da casa. Ele disse que quando o cara o ouviu, correu de volta para o matagal e desapareceu na linha das árvores. Eles também tinham chamado a polícia. Agradeci a ele inúmeras vezes e a polícia chegou 10 minutos depois. Fizeram uma busca rápida ao redor das casas e nas árvores, mas obviamente não encontraram nada. Desde então, estou super paranoica e fiquei com meus pais por algumas noites depois do ocorrido. Não sei por que aquele cara me escolheu como alvo, ou porque esperou tanto tempo para fazer algo. Só estou feliz que meus vizinhos estavam lá para intervir, ou quem sabe o que poderia ter acontecido. Quando eu estava na faculdade e morava no alojamento estudantil, fazia a maior parte dos meus estudos ou na biblioteca ou no Starbucks do campus. A biblioteca era gratuita e mais tranquila,
mas o Starbucks ficava mais perto da maioria das minhas aulas e tinha café. Além disso, eu podia encontrar meus amigos lá ao mesmo tempo. Era um lugar popular por esse motivo. E também se tornou o meu local de estudo preferido. Eu tinha uma rotina de ir para lá depois das aulas e logo terminar tudo para ter as noites livres. Nunca prestava muita atenção ao que acontecia ao meu redor ou em quem estava sentado na cafeteria. Minha capacidade de concentração era bem forte, especialmente com a ajuda da cafeína e do meu medicamento para TDAH. Meus amigos, no entanto, eram diferentes. Gostavam de conversar e observar as pessoas durante os intervalos. No início do segundo semestre, apareceu um cara novo no Starbucks. Se ninguém tivesse me falado sobre ele, teria assumido que ele já estava por ali o ano todo, como qualquer outro. Mas meus amigos sabiam que nunca tinham visto esse cara. Ele parecia inofensivo no início, apenas mais uma potencial fofoca nova, nada ameaçador. Quando me apontaram ele, tudo que vi foi mais um cara com um latte, trabalhando no laptop e tomando notas enquanto ouvia música. Meus amigos perguntaram o que eu achava dele, tipo se ele era bonito ou se eu sabia quem ele era. Ele era meio pálido, um pouco oleoso e tinha um queixo fraco, mas no geral era discreto. Ele é um estranho, eu disse, e meio feio, na verdade. Talvez eu tenha falado alto demais, pois o barulho e o riso dos meus amigos fizeram com que ele nos olhasse por um segundo. Desviei o olhar e voltei ao trabalho. No dia seguinte ele estava lá novamente, fazendo exatamente a mesma coisa que no dia anterior. Escrevendo em seu caderno, olhando para o laptop e ocasionalmente olhando ao redor. Não pensei muito nisso, mesmo o vendo todos os dias da semana seguinte. O estranho era que eu estava notando sua presença. Claro, eu via as mesmas 50 pessoas lá toda vez, mas nunca realmente registrei a existência delas. O que havia nesse cara que me fazia prestar atenção nele inconscientemente? Não tinha ideia, mas tinha coisas mais importantes para fazer, como anotar as aulas e ler os livros didáticos. Numa semana, tive uma aula bem perto da biblioteca, então estudei lá em vez de ir ao Starbucks. Era bom variar um pouco. A biblioteca sempre era silenciosa, ninguém conversava. Todo mundo estava no seu próprio mundo, sem observar os outros. Todo mundo, exceto aquele cara. Uns 10 minutos depois de começar a estudar, notei que ele se sentou a cerca de 10 mesas de distância. Revirei os olhos e tentei ignorá-lo, mas ele continuava me olhando. Não era um olhar rápido, mas um olhar fixo por alguns segundos. Depois ele desviava o olhar. Parecia que ele estava desenvolvendo uma paixão por mim, mas eu estava determinada a não deixar nenhum garoto me distrair dos meus objetivos. Depois de alguns dias, ele se tornou apenas mais um rosto no fundo. A novidade passou, e eu não me importava mais se ele estava por perto ou não. Infelizmente, quanto mais eu tentava ignorá-lo, mais ele aparecia em todos os lugares que eu ia. Até na volta para o meu alojamento depois da aula das 6, que terminava às 8. Estava apenas tentando voltar para casa depois de um longo dia de aula. Saí do prédio e ninguém estava atrás de mim, exceto os outros estudantes da aula que acabara de terminar, e eu sabia que nenhum deles era um homem pálido, oleoso e de queixo fraco. Mesmo assim, quando desci as escadas e cheguei na calçada, lá estava ele. Foi aí que meu estômago afundou. Continuei andando, pois queria evitar qualquer interação. Eventualmente, percebi que estava sozinha com ele ainda me seguindo. Consegui entrar no meu alojamento
e fui direto para a porta do meu quarto, que ficava no primeiro andar. Eu estava apavorada com a ideia de que esse cara sinistro pudesse passar seu cartão de identificação e me seguir para dentro. Mas quando cheguei ao meu dormitório, olhei para trás e vi que ele estava parado na frente do vidro, me encarando. Entrei rapidamente no dormitório e tranquei a porta. Infelizmente, minha colega de quarto não estava lá para me acalmar. Comecei a sentir claustrofobia. Então liguei uma música e tentei estudar antes de dormir, mas não conseguia me concentrar. Levei 3 horas para terminar o que normalmente faria em uma. Finalmente, às 11 da noite, terminei e caí no sono, exausta. Não acordei nem quando minha colega de quarto chegou. Tive alguns pesadelos estranhos, mas não me lembro bem deles. Só sei que acordei suando frio. Mas quando levantei da cama, percebi algo perturbador que mudou a maneira como vivo muitos aspectos da minha vida. Havia um pedaço de papel grudado no meu estômago pelo suor. Quando me levantei, ele caiu no chão. Peguei-o e li as 6 palavras escritas nele. Você é uma vítima, uma feia. Meu coração afundou. Minha colega de quarto me perguntou o que estava errado e implorei para que ela me dissesse se trancou a porta quando voltou da festa na noite anterior. Mas ela apenas deu de ombros. Quando verificamos, descobrimos que ela havia deixado a porta destrancada. Isso significava que a porta estava aberta para aquele estranho entrar no nosso quarto, só para me assustar. Gradualmente, as coisas começaram a fazer sentido, de uma maneira perturbadora e doentia que eu nunca quis entender. Eu não havia percebido que estava sendo perseguida pelo último mês. Aquele cara de queixo fraco nem mesmo estudava na nossa faculdade. Foi por isso que ele apareceu no meio do ano, e ninguém sabia quem ele era, e por que ele não conseguia entrar no alojamento sem seguir alguém. Todas aquelas anotações que ele fazia eram sobre minha rotina, e talvez sobre as rotinas de outras garotas também. Mas eu não conseguia entender o porquê. Será que era realmente só porque eu disse que ele era feio? Isso o levou a uma obsessão de 1 mês. Eu o denunciei imediatamente, mas a resposta da faculdade foi negligente. Eles disseram que se eu tivesse algum problema novamente, deveria denunciar à polícia. No entanto, acho que aquele louco se cansou de mim e da minha faculdade. Ele nunca mais foi visto. Meu palpite é que ele estava nos usando como alvos para praticar. Sinceramente, a experiência me ensinou a estar mais atenta ao meu redor e mais cautelosa com o perigo. Certo, vou contar sobre um cara do ensino médio chamado Sérgio. Praticamente todo mundo mantinha distância dele, exceto seus 2 amigos, que eram igualmente desagradáveis. No meu 3º ano, tive o azar de ser colocada para sentar ao lado dele em uma das aulas. Logo planejei pedir à professora para mudar de lugar no final da aula, no primeiro dia. Antes mesmo que eu tivesse a chance, Sérgio já começou a me incomodar. Ele ficava fazendo várias perguntas sobre onde comprei minha bolsa, meus sapatos, minha blusa, se a cor do meu cabelo era natural ou tingida. E isso tudo vindo de alguém cujo odor eu conseguia sentir a 3 metros de distância. Sobrevivi à primeira aula e fiquei depois para conversar com a professora, mas ela foi irredutível. Ela era daquelas que nunca realmente estabelecia expectativas para ninguém ou para nada. Alguns veteranos já tinham me avisado sobre ela. Eu achava que ela iria ceder e não me faria sentar ao lado do cara mais esquisito da escola o ano inteiro, mas não. Em poucos dias, Sérgio já tinha desenvolvido uma paixão por mim. Para piorar,
Eu ainda ia e voltava da escola a pé. Sérgio descobriu isso e aproveitou para me seguir um dia, ou como ele disse, me escoltar até em casa para garantir minha segurança. Como se eu não tivesse me virado sozinha nos últimos 2 anos. Minha casa ficava a 15 minutos de caminhada da escola. Geralmente um tempo perfeito para relaxar entre as responsabilidades e limpar a cabeça. Mas com Sérgio, isso se tornou um inferno eterno. Estávamos ao ar livre, então todo mundo na escola podia nos ver. A maioria sabia o que estava acontecendo, mas alguns até pensavam que eu queria sair com ele. Quando soube que teria que sentar ao lado dele permanentemente, tentei ser o mais simpática possível, o que não era muito, mas até isso foi demais. Já era tarde para ser grossa, porque tentei isso também e não funcionou. Ele encontrava um jeito de elogiar tudo o que eu dizia e fazia. Ficava nos comparando e argumentando que éramos muito parecidos de alguma forma. Ele era obcecado pela ideia de que poderíamos ficar juntos. A pior parte dele me acompanhar era o fato de ele saber onde eu morava. Não foi surpresa ele tentar se convidar para entrar, mas eu tracei um limite ali e quase cuspi na cara dele. O único motivo pelo qual não fiz isso é porque ele provavelmente teria gostado. Tentei falar com meu orientador sobre isso para ver se podia mudar de turma, mas ele também não foi útil. Dizia coisas como: Sérgio não fez nada de errado, o que era inútil para mim. No início de setembro, tivemos um feriado prolongado. Fiquei aliviada por ter um dia a mais longe de Sérgio, mas estava ciente de que ele era o motivo pelo qual não consegui me reconectar com nenhum dos meus amigos da escola, o que me fez não ter planos para o fim de semana. Eu estava tão deprimida que tudo o que queria era ficar na cama. Só tinha um compromisso, que era um chá de bebê no sábado para um parente que mal conhecia. Na noite anterior dormi mal, tendo ondas de ansiedade sem motivo aparente. Toda vez que começava a pegar no sono, caía direto em um pesadelo com Sérgio. Em um momento acordei e até pensei ter visto o rosto dele na janela. Tive um mini ataque cardíaco, mas quando pisquei ele tinha desaparecido. Para ter certeza, levantei e olhei lá fora, mas não havia sinal dele no quintal. Fechei as persianas e até coloquei as cortinas escuras que nunca uso. De manhã, pedi aos meus pais para ter certeza de que trancaríamos a casa antes de sair para o chá de bebê. Contei a eles sobre a situação com Sérgio e como ele vinha me seguindo. Felizmente, pelo menos eles se preocuparam comigo. Meu pai me garantiu que trancaria a casa e minha mãe foi além, me dando um frasco pequeno de spray de pimenta do chaveiro dela. Isso me fez sentir um pouco melhor, mas ainda estava abalada o dia todo. Meus parentes ficavam perguntando se eu estava bem e tudo o que eu podia dizer era sim. Não chegamos em casa até cerca de 8 horas da noite. Comi um lanche na cozinha e enquanto estava lá, verifiquei se a porta dos fundos ainda estava trancada. Depois, fui direto para o meu quarto e assisti vídeos no YouTube no meu laptop até adormecer. Mais tarde, acordei, mas não conseguia me mexer. Eu estava paralisada pelo sono e não conseguia respirar. A única coisa próxima de um demônio da paralisia do sono que eu já tinha experimentado era a aranha pendurada que mencionei antes, mas não havia sinal dela. Tentei desesperadamente respirar, mas parecia que tinha esquecido como se fazia. Resolvi relaxar e olhei ao redor do meu quarto, mas me assustei, pois estava mais escuro que o normal por causa das cortinas. Claro, pude ver claramente o rosto de Sérgio espiando pela beirada da minha cama. Meu coração quase saltou do peito, mas ainda não conseguia me mover. Fiquei encarando o rosto dele,
esperando que desaparecesse, rezando para que fosse uma alucinação. Mas quando pisquei, ele não desapareceu. Ele se moveu. Sérgio lentamente se levantou e pairou sobre mim. Vamos fazer uma festa do pijama. Ele sussurrou enquanto se aproximava da minha boca com uma fita adesiva. No último segundo, me libertei do aperto da paralisia do sono e gritei, agarrando o travesseiro ao meu lado e enfiando-o no rosto dele. Ele cegamente colou a fita adesiva na minha boca. Enquanto ele não via o que estava acontecendo, rapidamente peguei debaixo do travesseiro em que estava deitada o spray de pimenta que minha mãe me deu. E desfiz a trava como ela havia explicado. Apontei bem no rosto dele no exato momento em que ele arrancou o travesseiro. Disparei o spray e acertei nele tão bem quanto possível, mas um pouco respingou em mim. Ficamos os dois incapacitados, mas por sorte, levou apenas mais 15 segundos para meus pais entrarem correndo no meu quarto. Eles realizaram uma prisão cidadã até a chegada da polícia. Os policiais vasculharam a casa e encontraram danos no lado de fora da fechadura da porta dos fundos, indicando que Sérgio tinha arrombado a fechadura. Não me surpreende que ele fosse bom nisso. Sérgio foi levado para um centro de detenção juvenil por algumas semanas e depois de um processo burocrático irritante, consegui que ele fosse expulso da escola. Meu treinamento básico para a Força Aérea foi em Anápolis, Goiás. Depois disso, fui transferido para a base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para continuar os estudos técnicos. Ao concluir essa fase, fui designado para a base de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá, atuei como mecânico aeroespacial. Meu primeiro turno foi o da madrugada, e isso virou meu relógio biológico de cabeça para baixo. A maior parte do meu trabalho envolvia transportar peças de avião, coisas como válvulas, ignitores e sensores, do armazém até os aviões. Vou ser franco, a tarefa era monótona, principalmente durante a madrugada. Acabava passando bastante tempo sentado, mexendo no meu celular, mas por favor não espalhe isso. Em uma noite, por volta das 4 horas, estava aguardando um colega, que vou chamar de Arthur aqui, trazer algumas peças. Ele estava demorando mais que o habitual. Mandei várias mensagens e ele não visualizou nenhuma. Tentei ligar, mas só chamava e caía na caixa postal. Comecei a pensar que talvez ele tivesse perdido o celular ou estivesse realmente atolado em algum serviço. Continuei no aguardo, mas o Arthur não dava sinal. Até que de repente o número dele tocou e eu atendi imediatamente. No entanto, não era a voz familiar do Arthur. Era um homem que soava ter por volta dos 40 anos, dizendo que encontrou o telefone dele caído perto da base. Perguntei se ele tinha visto Arthur ou alguém parecido, descrevendo rapidamente as características do meu colega. O homem disse que não, reforçando que a pessoa não conseguiria acesso à base. Decidi ir até o local para pegar o telefone e talvez ter alguma pista do Arthur. O homem mencionou um bar nas proximidades, chamado Bar do João, localizado em uma cidadezinha próxima da base. Ao verificar o GPS do celular do Arthur, vi que o sinal vinha de perto desse bar. Achei estranho, já que o bar não estaria aberto naquele horário e a rua estava deserta. Parei no estacionamento do Bar do João e, sem perder tempo, liguei para o celular do Arthur novamente. O homem atendeu, mas agora com uma voz mais sussurrada. Informei que estava no local, e ele, em um tom misterioso, respondeu, "Já chego aí", e encerrou a ligação. Naquele instante, tudo parecia ainda mais bizarro
do que quando tento colocar em palavras. Verifiquei o GPS no meu celular para verificar a localização e o telefone do Arthur parecia estar em um trecho de mato não muito grande, uns 60 metros quadrados. Quando tentei ligar novamente, caiu direto na caixa postal. O estacionamento estava vazio e não se via ninguém por perto, nem mesmo carros transitando na rua. Ao observar o matagal, escutei algo além do som dos grilos. Pareciam ser passos. Foi aí que percebi uma figura. Um homem estava parado na borda do matagal, quase onde a vegetação encontra o estacionamento. Ele me perguntou: "Você está sozinho?" E conseguir ver apenas a parte de cima do corpo dele já era perturbador. Respondi meio hesitante: "Não, por quê?" E já comecei a andar em direção ao meu carro. Todos os alarmes internos soaram. Ele questionou: "Com quem você está?" Mas eu decidi não responder. Rapidamente, entrei no carro e fui em direção à base. Já na base, liguei para o meu chefe e expliquei que o Arthur estava desaparecido e que havia alguém no mato com o telefone dele. Para minha surpresa, meu chefe disse que estava com Arthur e pediu para que eu os encontrasse em um pequeno edifício próximo à pista. Lá narrei tudo o que havia ocorrido na busca pelo telefone do Arthur. Arthur me detalhou o que rolou enquanto estava fora da base. Ele tinha sido abordado por um cara perto de um posto de gasolina 24 horas, que pediu uma carona até a base. Inicialmente, Arthur pensou que o sujeito fosse também da Força Aérea e acabou dando carona. Mas, no meio do caminho, o cara pediu para Arthur estacionar perto do mato, dizendo que precisava dar uma aliviada. Por algum motivo, Arthur topou. E quando estacionou ali perto, ao lado do bar do João, o estranho abriu a porta de repente e tentou puxar Arthur para fora. Arthur reagiu com um chute bem dado, fazendo o cara largá-lo, mas o celular do Arthur acabou caindo no chão durante a confusão. Ele pisou fundo no acelerador e voltou para a base, com a porta do carro meio aberta e tudo. Claro que chamamos a polícia e voltamos lá para ver se o cara ainda estava pela área. Não dava mais para rastrear o celular do Arthur, então provavelmente aquele sujeito destruiu. Acabamos registrando tudo na delegacia. Realmente, tem gente estranha e perigosa por aí. Dá até medo de pensar no que ele poderia ter feito se tivesse conseguido nos levar para o mato. Meu nome é Diego. Eu era um jovem sargento das Forças Armadas, dedicado e preparado para enfrentar qualquer desafio. Ao longo de minha carreira, participei de várias operações em diversas regiões. No entanto, nada poderia me preparar para o que vivenciei durante uma missão de reconhecimento na selva amazônica. Nossa equipe, composta por 10 militares, foi designada para investigar uma série de atividades ilegais relatadas em uma área remota da selva. Acreditávamos que se tratava de um grupo de traficantes que usava a densa floresta como rota de contrabando. Chegamos à selva no início da manhã. O sol ainda tentava romper a espessa cobertura das árvores. O som da vida selvagem era ensurdecedor, mas a beleza natural daquele lugar era inegável. Após algumas horas de caminhada, encontramos vestígios de atividade humana, pegadas, restos de acampamento e trilhas não naturais. Na terceira noite, estávamos acampados próximo a uma clareira. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som dos grilos e pelo suave murmúrio do vento nas folhas. Estávamos nos preparando para dormir quando ouvimos um grito humano, carregado de terror. Imediatamente pegamos nossas armas e fomos investigar.
A clareira estava silenciosa, mas podíamos ver marcas de luta na terra. Havia pegadas de botas, indício de que alguém havia sido arrastado. Sem hesitar, decidimos seguir as pegadas. Por horas, nos embrenhamos selva adentro, seguindo as marcas. O medo era grande e cada som, cada movimento, tornava-se uma ameaça potencial. Mas nossa determinação era maior. Precisávamos saber o que estava acontecendo. No amanhecer do quarto dia, encontramos um acampamento abandonado. Barracas rasgadas, equipamentos espalhados e... sangue. Muito sangue. Não havia corpos, apenas sinais de violência. Aquilo não era obra de animais, era algo muito mais sinistro. Enquanto examinávamos o local, um de nossos soldados encontrou um diário, sujo e manchado de sangue. As entradas descreviam a rotina de um grupo de contrabandistas. Mas as últimas páginas eram perturbadoras. Relatavam a sensação de estarem sendo observados, sons estranhos à noite e a perda de alguns membros do grupo sob circunstâncias misteriosas. A cada passo que dávamos, a sensação de estarmos sendo observados aumentava. Era como se a selva estivesse viva, nos observando. Naquela noite, enquanto tentávamos descansar, ouvimos o som de passos. Algo ou alguém estava se aproximando. Com nossas lanternas, iluminamos a escuridão, mas não vimos nada. Até que um grito cortou o ar, vindo de uma das barracas. Corremos em direção ao som e encontramos um de nossos homens no chão, gravemente ferido, mas sem sinal do agressor. Começamos a acreditar que não estávamos lidando apenas com contrabandistas. Talvez fossem mercenários ou algum grupo armado. Decidimos montar uma emboscada. Se eles retornassem, estaríamos prontos. Naquela noite, enquanto a maioria de nós fingia dormir, ouvimos novamente os passos. Eles estavam se aproximando. Nos preparamos para o confronto. Mas quando atacamos, encontramos apenas um homem, magro e com a aparência de estar perdido há dias. Ele se identificou como Gabriel, um geólogo que estava na região para uma pesquisa. Contou que seu grupo foi atacado por um grupo armado e ele foi o único sobrevivente. Estava fugindo deles há dias. Decidimos sair daquela área o mais rápido possível. Mas nossa jornada de volta não seria fácil. Após o que pareceu uma eternidade, finalmente chegamos à borda da selva, exaustos, feridos, mas vivos. Nosso resgate chegou horas depois. Mais tarde, descobrimos que o grupo que nos perseguiu era uma milícia armada, envolvida em várias atividades ilegais na região. Eles viam qualquer estranho como uma ameaça e não hesitavam em eliminar qualquer um que cruzasse seu caminho. No entanto, com a ajuda de Gabriel e das evidências coletadas, nossos superiores montaram uma operação tática para capturar esses criminosos. A operação foi um sucesso. Após um cerco meticuloso, a milícia foi desmantelada e seus membros foram presos, pagando pelos crimes que cometeram e trazendo um alívio momentâneo a todos nós, sabendo que a justiça foi feita. Mas as marcas daquela missão ainda permanecem, lembrando-nos do preço da liberdade e do perigo que o coração humano é capaz de infligir. Meu pai foi um veterano da Guerra do Vietnã, servindo entre 1960 e 1962. Por muitos anos, ele manteve essa experiência apenas para os mais próximos, evitando compartilhar fora do círculo familiar. Mas agora, na casa dos 80 anos, ele deu sua permissão para eu relatar sua vivência, desde que preserve a identidade dos envolvidos. Já ouvi esse relato dele diversas vezes, e a cada narrativa surgem detalhes até então omitidos.
Era difícil para ele falar sobre isso. Acredito que, além do trauma de reviver os eventos, ele considerava a história pesada demais para um encontro familiar. Na guerra, meu pai assumiu diversos papéis. Em uma dessas funções, ele era o que se chamava de rato de túnel, soldado especializado em missões em intrincados sistemas de túneis subterrâneos, com o objetivo de buscar e neutralizar ameaças. Durante uma dessas operações, junto a 2 colegas de batalhão, eles adentraram um túnel profundo, sempre atentos à possibilidade de armadilhas ou emboscadas. Contudo, para sua surpresa, aquele túnel, naquele momento, estava imerso em silêncio e aparentemente desabitado. Meu pai sempre contou que se movimentar por aqueles túneis estreitos e sombrios era uma mistura de terror com adrenalina. A sensação de perigo era constante, amplificada pela escuridão e pelo silêncio opressor. Mas em uma ocasião, esse silêncio foi interrompido pelo som distante de uma mulher chorando e pedindo ajuda. Ao ouvirem o choro, ele e seus companheiros sentiram um aperto no peito, pois os lamentos eram cada vez mais nítidos à medida que avançavam. A urgência na voz da mulher os fez acelerar, imaginando se ela estava sendo mantida refém ou pior. Após um tempo que parecia eterno, chegaram a uma espécie de câmara subterrânea. O espaço, apesar de ainda apertado, permitia que ficassem quase em pé. O local tinha uma mesa com uma lanterna ainda acesa, algumas cadeiras quebradas e um cofre estranho que, ao ser mexido, emitia um som metálico. O intrigante era que, mesmo com o clarão da lanterna e o som vindo dali, a câmara estava vazia, com apenas um túnel se estendendo ainda mais para o desconhecido. Continuando pelo túnel, o eco dos gritos de socorro havia cessado, sendo substituído por um odor pungente e nauseante de decomposição. Finalmente, chegaram a um recinto que se revelou ser o fim do túnel. A imagem que se apresentou diante deles era de uma brutalidade inimaginável. Meu pai não entra em detalhes, mas falou sobre corpos desfigurados, e um deles, o de uma mulher. Aterrorizados, eles voltaram rapidamente, com o peso da cena impregnado em suas mentes. No caminho de volta, os lamentos da mulher ressurgiram, ecoando pelo túnel, o que os deixou ainda mais alarmados. Estava claro para eles que aqueles gritos não podiam vir do recinto que tinham acabado de explorar. A pressa em sair dali era evidente. Enquanto avançavam, meu pai, sendo o último do grupo, não conseguia evitar de lançar olhares frequentes para trás, imaginando ver algo ou alguém na escuridão atrás deles. Quando finalmente emergiram para a luz do dia, marcaram a entrada do túnel, indicando que ele havia sido explorado. Apesar de muitos túneis serem interligados para facilitar a movimentação e proteção subterrânea, este parecia peculiar, terminando de forma abrupta. De todas as experiências de guerra de meu pai, essa, sem dúvida, foi a que mais o assombrou, invadindo seus sonhos por todo o tempo que serviu no Vietnã. Durante minha época como fuzileiro naval, tive muitos trabalhos diferentes no local, mas o que menos gostava era o patrulhamento noturno em cemitérios. Em determinado momento, eu fazia parte da equipe de patrulha noturna em um cemitério memorial nas proximidades. Como você pode imaginar, era um turno bastante tranquilo, com pouco acontecendo. Curiosamente, embora o cemitério ficasse em uma localização remota, cercado por densas florestas de ambos os lados, e eu estivesse trabalhando literalmente no turno da madrugada, eu achava o trabalho mais relaxante do que assustador ou perturbador.
Eu era o único no cemitério, e meu alívio chegaria por volta das 4 da manhã, quando meu turno terminava. O incidente que vou contar aconteceu quase no final do meu turno, passando das 3 da manhã. Naquela noite, ao caminhar próximo da cerca do cemitério, na área onde se encontravam os túmulos mais antigos, havia uma regra clara de não usar o celular. Embora o local estivesse vazio e as chances de ser flagrado fossem mínimas, eu sempre cumpria essa norma. Minha atividade principal era simplesmente percorrer o local e verificar as lápides. Então, próximo das tumbas mais antigas, escutei uma voz de mulher cantando. A melodia era suave e parecia trazer conforto, mas naquele contexto não me trouxe tranquilidade. Era incomum a presença de alguém no cemitério naquela hora. Decidi investigar a origem do som, que vinha de uma área de mata densa, com árvores, cipós e arbustos. Ao invés de contornar, resolvi passar direto pela vegetação, o que me causou alguns arranhões. Ao me aproximar do outro lado, a cantoria cessou abruptamente. Um silêncio profundo tomou conta, sem sequer o ruído característico dos grilos. Continuei meu caminho até a parte de trás do cemitério, onde havia mausoléus. De um deles, percebi um zumbido distinto emanando. Ao chegar à estrutura, subi os 3 degraus brancos e adentrei o local. A porta pequena não possuía fechadura, e eu nunca tinha estado dentro de uma estrutura como aquela. Ao entrar, percebi que estava equivocado ao achar que se tratava de um mausoléu, mas ainda me questionava sobre sua verdadeira função. Dentro daquele ambiente frio e escuro, senti uma sensação desconfortável, como se algo não estivesse certo. O estranho zumbido parecia vir do interior da estrutura, mais especificamente, de sob meus pés. O chão de madeira tinha pequenas aberturas circulares em cada tábua. Estavam dispostos de tal maneira que me faziam pensar que poderia ver algo através delas, embora fossem escuros e nada parecesse visível. Num ímpeto de curiosidade, posicionei a lanterna do meu celular de forma a iluminar um dos orifícios, enquanto tentava observar através de outro. Ajoelhando-me, pressionei o rosto contra a madeira, fechando um olho na esperança de não identificar nada anormal. Mas, para minha surpresa, o que avistei foi o cimo da cabeça de uma mulher. Ao perceber que estava sendo observada, ela levantou o olhar e nossos olhos se encontraram. A visão durou apenas um breve momento, antes de eu, tomado pelo susto, cair para trás, soltando um grito de espanto. Corri de volta para o estacionamento e liguei para o cara que deveria me substituir em breve, pedindo que viesse imediatamente. Quando ele apareceu, tentei convencê-lo de que estava dizendo a verdade sobre o que vi naquela pequena estrutura. Ele aceitou vir comigo até lá e eu repeti o que tinha feito antes, com a lanterna do celular. Ele olhou através de vários buracos, mas não viu nada. Tive que verificar por mim mesmo, e ele estava certo. Era apenas um pequeno espaço vazio sob a estrutura. Passei o restante do turno com ele e saí exatamente às 4 horas em ponto. Eu sei que ele não acreditou em mim, e eu também não acreditaria em mim. É possível que tenha sido uma alucinação devido à minha falta de sono, mas também acredito que seja possível que eu tenha testemunhado um espírito ou algo completamente sobrenatural. Ouvi muitos veteranos e fuzileiros mais velhos contarem experiências sobrenaturais que tiveram enquanto serviam. Eu não sei quem era a mulher que vi, se realmente não foi fruto da minha imaginação, mas pensar que poderia ter sido uma das mulheres enterradas no cemitério me arrepia até os ossos.
Fui designado para uma missão de reconhecimento na região fronteiriça. A área era notória por atividades insurgentes e nos pediram para coletar informações sobre movimentos suspeitos. Junto comigo estavam Gonçalves, Souza e Maia, 3 dos militares mais competentes que conheci. O primeiro dia transcorreu sem problemas. Instalamos acampamento próximo a um riacho e, enquanto a escuridão caía, conversávamos casualmente ao redor da fogueira. Foi então que ouvimos os primeiros ruídos. Algo se movendo pelo matagal. Todos nós pegamos nossas armas e ficamos em alerta. Deve ser apenas um animal, disse Gonçalves, tentando descontrair. Mas eu senti algo estranho, como se estivéssemos sendo observados. Ao longo da noite, os ruídos aumentaram e junto a eles um som que parecia ser um sussurro distante, uma voz gutural, quase um grunhido. Na manhã seguinte, decidimos avançar mais profundamente, talvez encontrar um lugar mais seguro para montar acampamento. Enquanto avançávamos pelo denso matagal, notei pegadas no chão. Eram profundas, de algo pesado, com marcas que lembravam garras. Mostrei a Souza, que era nosso especialista em rastreamento. Ele olhou, franzindo a testa, e disse: "Nunca vi nada assim antes." Naquela noite, montamos acampamento em uma pequena clareira. Gonçalves, tentando elevar o moral, começou a contar histórias sobre missões passadas. Mas foi interrompido por um grito agudo vindo de Souza. Corremos em sua direção e o encontramos paralisado, apontando para a escuridão. Por um breve momento vi o que o havia assustado, uma silhueta imensa. Olhos vermelhos que brilhavam na penumbra. E aquele grunhido, agora claro como um rugido. Agarramos Souza e nos reagrupamos, preparados para o confronto. Mas a criatura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. A noite se arrastou, o som da criatura ecoando em nossos ouvidos. E quando o dia finalmente chegou, decidimos que tínhamos que sair dali, voltar à base e relatar o que vimos. O som da criatura estava em todos os lugares. E Souza começou a murmurar para si mesmo, falando sobre olhos que o observavam. Na terceira noite, enquanto tentávamos dormir, algo atacou nosso acampamento. Barracas foram rasgadas, suprimentos espalhados, mas o mais estranho era que, além das pegadas que vimos antes, não havia nenhum sinal da criatura. À medida que a sanidade de Souza diminuía, Maia sugeriu que talvez tudo fosse um truque, que a criatura não existisse de verdade, que fosse apenas uma forma de nos desorientar, nos fazer cometer erros. Gonçalves discordou, lembrando daquilo que todos vimos na escuridão. Na última noite, tudo veio à tona. Estávamos exaustos, à beira da exaustão mental e física, e então ouvimos o rugido mais uma vez. Desta vez, porém, ele vinha de todos os lados. A criatura estava nos cercando. Nos preparamos para o confronto final quando algo inesperado aconteceu. A criatura saiu da escuridão, mas não era uma, eram 3, todos com os mesmos olhos vermelhos, todos grunhindo da mesma maneira. Congelamos no lugar. De repente, os 3 se lançaram na nossa direção como loucos. Sem perder tempo, nos agrupamos e saímos correndo mata adentro, com o coração na boca e o medo extremo. A cada galho que quebrava atrás de nós, torcíamos para não ser o nosso fim. A adrenalina nos empurrava, e a única coisa em nossa mente era: não olhe para trás. Exaustos, finalmente conseguimos sair do matagal e voltar à base. Ao relatar o que aconteceu, fomos recebidos com um ceticismo. Fizeram exames em todos nós e o diagnóstico foi o mesmo.
exaustão e estresse pós-traumático. Nunca soubemos o que realmente aconteceu naquela floresta, se a criatura era real ou apenas um produto de nossas mentes cansadas.